Nesta noite de 17 de maio de 2023, vamos dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura do mesmo. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos. Alô? Está ouvindo agora, Trifão? Alô? Ouve agora? Isso, Ernesto, pode continuar. Então, continuando a prece, ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual.
E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também na parte material, estão abertos os nossos trabalhos desta noite. Então, eu passo neste momento a palavra para nosso querido irmão José Jorge Souza Agra, que vai apresentar para nós o seu trabalho sobre a mensagem número 18 do livro Verdades que Foram Ocultadas. Pronto, Jorge, você tem 30 minutos e alguns quebrados, se for possível, se for preciso, para dar a sua contribuição. A palavra está com Ok, você. boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês e vamos fazer o possível para ser uma palestra super agradável, ok? Então hoje nós vamos falar da mensagem número 18 de Pedra Roxa, que eu sempre falo, né? Um livro atualíssimo, né? Um livro de cabeceira, esse não é um livro para você pegar e ler, não, é um livro para você estudar, é um livro para você meditar. Porque até para quem queira pegar inspirações, né, para o dia a dia, esse livro é espetacular. Então a mensagem número 18, com a permissão da espiritualidade, ela começa assim: os olhos da humanidade enxergam até certos limites, porém os sentidos é que formam o binóculo da sabedoria e os olhos da alma formam o telescópio da natureza. A matéria é o material utilizado na construção de sua grande obra, e à medida de nossa evolução e merecimento, é que vamos recebendo a inspiração para transformá-la e utilizá-la. O desenvolvimento da parte científica, que tanta coisa já consegue transformar, é digno de admiração. Entretanto, ainda é precário o conhecimento das leis naturais que, por si mesmas, transformam tudo em essências fluídicas, contendo em si todas as substâncias em estado aperfeiçoado. Estes fluidos, quando utilizados pelas aves do céu, com ciência e derramados sobre a matéria bruta, conforme a substância, a aplicação e a vontade, produzem qualquer transformação desejada. As curas consideradas impossíveis pela humanidade e também consideradas como milagres quando verificadas, são fenômenos conhecidos pela sabedoria das aves do céu, provocadas pela aplicação destes fluidos na parte afetada do organismo que eliminam causas e produzem efeitos. Nada há de novo para a sabedoria divina, e toda a luta da natureza é contra a ignorância. As aves do céu, encarregadas do esclarecimento, não descansarão enquanto não for constatada a transformação indispensável ao aperfeiçoamento. Que a humanidade não se surpreenda com os fenômenos que, de agora em diante, surgirão de maneira nunca vista, mas procure estudar, aprender e conquistar merecimentos, pois todos aqueles que assim proceder será por lei ajudado pela inspiração divina e também fará fenômenos. A humanidade ainda julga lutar contra os desígnios da natureza, mas, na realidade, ela é quem utiliza a própria humanidade
e luta pelo aperfeiçoamento de sua obra, embora nada force, a fim de respeitar o livre-arbítrio, age lentamente e só inspira onde encontra boa vontade. A sabedoria é a luz que tudo ilumina e também a força aperfeiçoada que tudo produz, porque os conhecimentos reúnem todos os recursos e todas as energias. A energia existe em toda parte, até no pó que ao vento compete espalhar, desviando assim furacões e refrigerando ondas atmosféricas, a fim de evitar combustões. Muita coisa já há conhecida, todavia, oculto ainda pela vaidade e pelo egoísmo, em troca de interesses que evitam prejudicar terceiros. Mas há daqueles que desviam e ocultam as descobertas e os inventos que lhe foram confiados, porque tão cedo não merecerão confiança. Enquanto houver ignorância, haverá matéria bruta. Transforme-se ignorância em sabedoria, e toda a matéria bruta poderá ser transformada em matéria aperfeiçoada. É isso que eu falo, que é um livro que parece que ele foi escrito ontem. Ele se encaixa, ele se aperfeiçoa nos seus conhecimentos, dando a entender que é um Pedra Roxa, o irmão João Batista, nos falando aqui ao pé do ouvido, nos dando essas orientações que são orientações que, bem entendidas e compreendidas, ela traz sabedoria. E essa sabedoria é justamente o conhecimento que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, que é justamente quando ele diz, né, os sentidos é que formam o binóculo da sabedoria. Quer dizer, os sentidos nos permite captar informações do meio ambiente, faz com que a gente possa perceber as sensações pelos terminais nervosos. As nossas sensações são percebidas pelo nosso sistema nervoso e pelos nossos sentidos. Então, quando ele diz que esse sentido é que forma o binóculo da sabedoria, quer dizer, o binóculo nos permite ter uma visão tridimensional de objetos observados. E o que é a sabedoria, senão o conjunto de conhecimento que adquirimos pelas nossas observações do dia a dia na matéria, ou seja, nas nossas experiências adquiridas. Então, é como se Pedra Roxa, como se o irmão estivesse alertando para que a gente agisse além da matéria, para que a gente agisse assim como almas que somos. E às vezes a espiritualidade nos orienta assim: enxergue como alma. No seu dia a dia, busque olhar com os olhos de alma. Por quê? Porque ele está dizendo que a matéria é limitada. Quando nós estamos agindo na matéria, os nossos olhos, eles são limitados, porque a gente não consegue enxergar. E aí é que tem essa questão de você poder desenvolver a sua vidência para que você possa enxergar além. Mas isso é o quê? É desenvolvimento de plexos e chakras, é o desenvolvimento de alma. E diz assim, e os olhos da alma formam o telescópio da natureza. Quer dizer, o telescópio ele enxerga, mas ele enxerga além. Quer dizer, o telescópio é um instrumento utilizado para ver o que se encontra a uma distância muito grande. Ele amplia a imagem, ele amplia a visão. Então, a orientação é justamente para que vamos agir como almas, vamos enxergar como almas, porque no estudo indiano é que houve sempre, né, tudo é ilusão. E se tudo é ilusão, então aquilo que eu percebo não é, na verdade, aquilo que eu estou vendo. Porque existe algo mais. E esse algo mais é justamente essa capacidade nossa de querer ver mais, enxergar além
daquilo. Porque se tudo é energia, então nós temos que aprender a observar a energia que está ali. Quando a gente olha para alguém, a gente percebe o físico. E nós devemos nos aprimorar no sentido de observar a alma, observar a energia daquele corpo físico. Porque os olhos da alma formam o telescópio da natureza. O que é a natureza? Senão o conjunto desses elementos do mundo natural: terra, ar, fogo e água. Quer dizer, a gente citando nessa ordem, a terra é uma matéria, o ar, matéria, fogo, matéria, água, matéria. Mas esses são os elementos sutis da natureza. É através desses elementos que as aves do céu buscam tirar as forças que elas citam logo embaixo. A matéria é um material utilizado na construção de sua grande obra. A natureza se utiliza da matéria, do ar, da terra, do fogo e da água para compor a sua grande obra. Porque se nós olharmos tudo, tudo é matéria. Tudo está plasmado em matéria. A cadeira, o celular. Mas essa matéria é composta de energias. E são essas energias que nós devemos olhar ou sentir com esse olhar do telescópio, porque a alma ela observa mais adiante. E a mensagem continua, né? E à medida que nossa evolução e merecimento é que vamos recebendo a inspiração para transformá-la e utilizá-la. Quer dizer, a natureza se utiliza dessa matéria e, através da nossa evolução, nós vamos recebendo as inspirações. O que são as inspirações? Os conselhos vindo das aves do céu. Os conselhos, as orientações vindo dos nossos guias, dos nossos mestres, nossos protetores, nos alertando para que possamos transformar a própria natureza. Nós temos essa capacidade de utilizar as energias da natureza. Mas, para isso, nós temos que sair desse grau de materialismo para que a gente possa, através da nossa evolução, alcançar o patamar de espiritualidade, onde nós seremos orientados. Nós devemos praticar o amor, nós devemos amar ao próximo, para que a gente tenha este merecimento de poder manipular as energias, agir como almas que nós somos. Então, nós devemos ficar atentos a esses aspectos da natureza para que a gente possa estar atento e no nosso dia a dia a gente proceder como almas que somos. Nós estamos em um corpo e às vezes a gente se chateia. Às vezes alguém nos fecha na rua, às vezes alguém nos ofende, nos tira do sério, mas a nossa preparação, a nossa evolução é para isso. É para que a gente possa ver e enxergar tudo isso com os olhos de almas e ver que isso é pura ilusão. Alguém que nos ofende, alguém que nos tira do sério, isso só demonstra que nós não estamos ainda preparados. E nós devemos nos preparar. Porque nesse rolo compressor que está a humanidade, nós temos que ficar atentos no aspecto da transformação, no aspecto
amor. Nós não devemos sair do sério. Nós não devemos brigar. Nós não devemos revidar. Nós temos que centrar como almas que somos. Devemos sempre estar atentos nesse sentido. Porque se somos médios, se somos sensitivos e temos que desenvolver cada dia mais a nossa paranormalidade. Então nós não vamos nos enganar com essa ilusão que o mundo está. Repare a transformação. A transformação não é do mundo. A transformação é nossa. Reparem as passagens anteriores da humanidade, do planeta Terra. É sempre a mesma coisa. Olha lá o tempo de Jesus e o tempo de Roma. As mesmas falcatruas. Então, nós, almas encarnadas, naquele mesmo tempo, que viemos aqui para evoluir, para aprender mais. E aí, ó, temos que despertar. Nós temos que enxergar, não com o binóculo, mas devemos ser o telescópio. Enxerga mais além. Então, nós devemos estar atentos a todos esses movimentos políticos, religiosos, econômicos, financeiros, para que nós não sejamos levados nessa onda de materialismo. Eu sempre digo, nós somos espiritualistas. Isso que está aí fora, não se envolvam, não nos envolvamos. Isso que está aí fora são coisas da matéria. Claro, às vezes afeta a gente, mas é pura ilusão. Aí eu lembro do Cristo, né? Meu reino não é deste mundo. Nosso reino não é deste mundo. Lembro da mensagem anterior de 17? A vida é eterna. Se é eterna, não existe morte. Nós vamos continuar. Agora, nós vamos continuar com todas as mazelas que estamos praticando e também com toda a beleza das virtudes, da moral, da espiritualidade. A escolha de cada um. Ou seja, a vida são escolhas. Então, escolha amar. Escolha o lado do bem. Porque tudo aquilo que eu faça, tudo aquilo que eu pense, é o que vai repercutir na minha mente de alma. Eu vou morrer, eu vou desencarnar. E é isso que eu sempre digo. Eles esquecem que vão desencarnar. Porque o erro é pensar que o poder é material. Não, não é material. O poder é mental. Pense, ame e pense. Então vamos amar. O desenvolvimento da parte científica, que tanta coisa já consegue transformar, é digno de admiração. Entretanto, ainda é precário o conhecimento das leis naturais, que por si mesmas transformam tudo em essência fluídica, contendo em si todas as substâncias em estado aperfeiçoado. Gente. A ciência está fazendo o papel dela. A ciência material. Porque ainda faltam para os nossos cientistas o aspecto da espiritualização. Poucos são os cientistas que são espiritualizados. Então, eles não vão se preocupar com a humanidade. Tanto é que vemos aí a maioria dos remédios existe mais efeitos colaterais do que efeito de cura. Não sou eu que estou afirmando isso para vocês. É em qualquer bula de remédio. Então, nós temos que ficar atentos. A tecnologia avançadíssima. Mas aqui mesmo, na frente, Pedra Roxa relata, ai daqueles que escondam os inventos
que são proporcionados. Aí a gente lembra de Tesla. Lá atrás, gente, onde nós poderíamos estar hoje, em um outro patamar de sobrevivência. Não. Os caras são materialistas, a ciência é materialista. Então, a ciência nos escraviza na dependência do petróleo, na dependência da gasolina ainda, na dependência do próprio celular. Claro, o celular é uma excelente ferramenta, né? Mas nós temos que aprender a usar o celular como ferramenta, como instrumento de conhecimento, de pesquisas, e não só focar em besteiras, em coisas que nos atrela cada vez mais desse, como é que diz, esse mecanismo de dependência que faz com que eu use um celular, amanhã já sai um celular novo, eu já tenho que comprar um celular novo. Sim, por quê? Se o meu ainda está aqui ótimo. Então, essas garras do materialismo nos enganam. E aí nós temos que ficar atentos. Quanto mais simples, melhor. Não vamos complicar, porque não vai adiantar nada. Como eu disse, a vida é eterna. Se a vida é eterna, eu vou procurar amar. Nós vamos procurar amar ao próximo. Deixar o egoísmo, a vaidade, a ignorância. Reparem como pedra roxa em todas as mensagens, ele toca na questão da ignorância. Nada há de novo para a sabedoria divina, e toda a luta da natureza é contra a ignorância. Mas que ignorância é essa que Pedro hoje já está cansado de falar? É justamente essa ignorância dos nossos próprios cientistas. Os caras conseguem colocar um foguete na Lua, em Marte, mas eles não conseguem entender as leis espirituais. Eles não conseguem entender a lei de reencarnação. Eles não conseguem entender que a lei é amar. Eles não conseguem enxergar o aspecto da evolução do ser humano. Eles não conseguem entender a vida. Tanto é que eles se matam para acumular bens, acumular matéria. Uma matéria que não vai te servir na outra dimensão. A vida é eterna. Se a vida é eterna, então eu tenho que fazer todo o possível para que eu possa seguir a minha vida. Eu não vou acumular riquezas materiais para que eu fique preso ao planeta Terra. Por quê? Porque eu vou ficar com minha mente focada nos meus bens materiais. E eu preciso me libertar. Eu preciso seguir, dar continuidade. E como é que eu vou dar continuidade se a minha vibração é materialista, se o meu pensamento é no meu dinheiro, se o meu pensamento é na minha fazenda, é no meu carro? Compreendem isso? Eu vou desencarnar, mas eu, alma, vou estar ainda materializada. Eu passo de um plano para o outro, mas a minha matéria não evolui, porque eu preciso tirar do meu corpo astral o meu pensamento materialista. Amar e pensar. Amar e pensar. Então, é importante pensar. Porque tudo que eu pense agora está gravado no meu perispírito. E se está gravado no meu perispírito, vai repercutir na minha mente de alma. Então, eu estou aqui agora na matéria, no corpo físico, acumulando. E quando eu passar para um outro plano, esse corpo já não me basta mais. Mas a minha mente ainda continua materializada.
E eu estou focado em todos os bens que eu adquiri. Por quê? Porque eu não adquiri bens de virtudes, eu não adquiri bens de moral, eu não adquiri bens de pensamentos positivos. Ora, se eu estou no astral, a energia do astral é diferente da energia da matéria. Na matéria, sim, eu preciso ganhar meu dinheiro para pagar as minhas contas. Eu preciso do meu carro para poder me locomover. Eu preciso do meu cartãozinho do transporte. Eu preciso me alimentar para compreender isso. Isso é da matéria. Mas quando eu adentrar ao plano espiritual, quando eu adentrar no astral, a matéria é mais sutil. Repare, continua a matéria agora, mais sutil, ela é mais delicada, ela é mais amorosa, mas vai depender do que eu pense, vai depender do que eu faça aqui hoje. Eu não posso levar essas impressões. Então, esta é a ignorância da humanidade, é não compreender esse processo, é não querer compreender essas leis naturais sutis. Eu estudo direito, eu estudo química, eu estudo física, eu estudo matemática, eu estudo biologia. Todas essas cadeiras têm as suas leis. A lei da biologia, a lei da matemática, a lei da física, a lei da química. Isso na matéria. Mas quando a gente muda de plano, essas leis se tornam mais sutis. Elas se tornam mais espiritualizadas. E repara, as leis da química e da física são as mesmas leis naturais. Lei de atração, lei de causas e efeitos, lei de sublimação. Quer dizer, são matérias que nós temos que estudar de acordo com o plano, de acordo com a evolução. E a evolução é individual. Nós é que temos que estudar como a mensagem recomenda. Que a humanidade, que a humanidade não se surpreenda com os fenômenos que de agora em diante surgirão de maneira nunca vista. Mas, preste atenção, procure estudar, aprender e conquistar merecimentos. Estudar, aprender e conquistar merecimentos. Como é que eu adquiro merecimentos? Através do amor. Amar ao próximo. Olha que coisa difícil. E realmente é difícil, sabe por quê? Porque se fosse fácil, por que todo mundo não faz? Agora eu pergunto, é difícil? Não. São as nossas amarras materialistas que faz com que a gente não se desprenda, que faz com que a gente não perdoe. Eu é que tenho que perdoar. E por que eu não perdoo? Por que a gente não perdoa? Veja como são difíceis. Às vezes a gente fala, né? A gente dá um conselho. Ah, meu irmão, nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que agradecer, nós temos que perdoar, nós temos que fazer caridade, nós temos que ser fraternos. Mas repare que coisa interessante. Isso é depender da sua evolução. Se você não está conseguindo fazer isso, preste atenção e tenha cuidado, porque nós vamos morrer, nós vamos desencarnar. E tudo isso é que nós vamos levar para o plano de lá. Nós vamos levar as nossas virtudes. Nós vamos levar o nosso aspecto moral, o nosso caráter.
moral. Então temos que prestar bastante atenção nesses aspectos, porque não é o teu carro, não é a tua conta bancária que vai pesar lá em cima. Muito pelo contrário. Então, bote sempre na sua mente, vamos pensar como alma, vamos agir como almas. Isso que está aqui é ilusão. Então, eu tenho que arrumar um meio de pular essa fase. E como é que eu vou pular essa fase? Amando. O merecimento é a capacidade que você tem de amar as coisas, de amar as pessoas. Deus não está em tudo, então nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar ao próximo. E à medida que olho o meu próximo e eu não consigo amá-lo, eu tenho que me perceber, falta algo em mim. E isso é bom, porque ainda dá tempo da gente se transformar, da gente se reformar. E é no dia a dia nosso, é no dia a dia. A humanidade ainda julga lutar contra os desígnios da natureza, mas na realidade, ela é quem utiliza a própria humanidade e luta pelo aperfeiçoamento. Se a humanidade não prestar atenção nos sinais da natureza, que repare, a natureza dá tudo a gente. Eu sempre falo assim: observe o arco-íris. O que é que o arco-íris está sinalizando? As cores dos éteres. Então, está tudo na natureza. Ou seja, a natureza nos dá a capacidade de a gente pegar essas energias e, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos irmãos espirituais, a gente poder utilizar dessa natureza para cura. A ciência não está evoluída, mas ela não entende ainda como é que se utiliza dessas energias da natureza para que a gente possa curar o ser humano, curar um fígado, curar um câncer, vamos dizer assim. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso aspecto mediúnico, do nosso aspecto sensitivo, do nosso aspecto paranormal, além da normalidade. Então, a natureza prevê isso sim, mas eu tenho que querer, eu tenho que dispor da minha vontade, da minha consciência, para que eu possa fazer isso. Então, para finalizar, eu já recebi a mensagem do Ernesto, enquanto houver a ignorância, haverá matéria bruta, transformando-se em ignorância e sabedoria, tudo poderá ser transformado em matéria aperfeiçoada. Repare, é tudo questão de evolução, é tudo questão de banir a ignorância. Eu posso me transformar de um dia para o outro, me espiritualizando. Mas nós temos que exigir isso das nossas autoridades, nós temos que exigir isso da humanidade para também acabar com a ignorância material. Tudo é ilusão. O poder não é material. O poder é mental. O poder é se espiritualizar. Amar a Deus, amar ao próximo. Gratidão a todos. No momento é só. Pelo seu trabalho. E vamos agora fazer o encerramento dessa parte do trabalho, para depois então, abrir o debate sobre a mensagem. Vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao Criador, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria.
Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias, protetores e trabalhadores da assistência que nos concederam e que continuarão conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir.